Vamos agora falar um pouco sobre os sensores. Vocês viram no trecho anterior do vídeo que eu tinha demonstrado o funcionamento daquela lâmpada que está lá no fundo, que ela tem um sensor fotossensível, ou seja, ele consegue perceber a mudança na luz. Esse sensor que está lá, nessa estrutura dele, é um sensor deste tipo aqui, ó. Ele tem esse formato, é o mesmo formato desse que eu tenho aqui, que está um pouco empenado, mas enfim. Essa é uma célula fotossensível, então ele tem sensibilidade à luz, ela consegue emitir um sinal elétrico para dizer que está recebendo algum tipo de luz. Esse sensor ele consegue inclusive mostrar qual é essa sensibilidade, ele consegue te dar um número dizendo que ele resistiu tanto a essa sensibilidade à luz. E bom, ele aqui é pequenininho, aqui na foto ele está enorme, né? Mas ele é uma coisa bem pequena, como vocês estão vendo aqui. Podem ver, né, que a parte de frente dele é praticamente essa mesma aí, formada por essa coisa parece uma trama, né, um labirinto, mas enfim. O que esse sensor faz? Ele é sensível à luz, você pode pesquisar depois como é que ele consegue essa sensibilidade à luz, qual é o princípio eletrônico por trás dele, que foge também do nosso escopo ficar falando como é que é o princípio eletrônico do funcionamento desse equipamento. Esse sensor se chama LDR e esse sensor é usado justamente para esse tipo de aplicação. Ele percebe quando a luz acabou e você faz uma lâmpada, por exemplo, acender. Nessa ideia de internet das coisas, ele é muito construído para fazer casas inteligentes. Então você compra coisas como o socket que eu comprei, vou até pegar ele ali, guarda um minutinho. Vocês no caso adquirem uma coisa como esse socket, né, que essa aqui é a parte que entra na lâmpada, na estrutura ali da lâmpada, na outra parte do socket, e ele, a lâmpada em si, entra nessa outra extremidade. Ele tem aqui um sensor também que de alguma forma também é sensível à luz, e a programação é passada através disso aqui. O aplicativo que você instala no celular, ele usa o flash do celular para mandar um sinal para esse outro sensor que tem aqui, e esse sinal é como se fosse um padrão que ele recebe. Ele tem um LED aqui também, que está aqui nessa parte internamente. Depois eu vou falar de LED. O LED é um atuador, ele não é um sensor, ele não percebe coisas, mas isso aqui está tudo montado aqui dentro, tanto como se fosse um LDR aqui também, e um LED, que o LED ele vai usar para dizer, olha, eu recebi o sinal que você mandou através do seu LED aí do outro lado. Então o próprio LED que tem o flash, que faz parte do flash do seu smartphone, é usado para enviar informação para cá. Então ele manda um padrão de luz que ele consegue entender qual foi a programação que você escolheu para ser colocada aqui no circuito dele. O LDR é um sensor barato, relativamente comum, está espalhado em toda a cidade, todos os postes que estão aí nas ruas, eles têm um sensor similar a esse, não tão pequeno quanto esse. O LDR que fica aí pelos postes é uma coisa bem maior. E se você for numa loja de material de construção, é possível até que você encontre. Aqui próximo tem uma que é especializada em material eletrônico, e foi lá que eu comprei justamente isso, né? Nada obscuro que eu achei em um site de bugigangas para a internet das coisas, não. Isso aqui eu comprei numa loja de material de construção, na parte lá de lâmpadas eletrônicos. Esse é só um dos muitos modelos que essa empresa fabrica, e lá também tem LDRs grandes desse mesmo que vocês encontram nos postes. Se você já prestaram atenção anteriormente em algum poste,
ele tem uma coisa mais ou menos do tamanho de uma lâmpada, que é um LDR, que quando a luz do sol começa a desaparecer, ele percebe, ele está o dia inteiro percebendo essa iluminação. Quando essa iluminação fica muito fraca, ele passa a receber um sinal muito fraco, ele está programado para acender o poste e fazer com que a luz ilumine aqui aquela região ao redor do poste. E da mesma forma, quando o dia começa a amanhecer, que ele começa a receber, ele começa a ficar sensível, né? Ele começa a perceber, sentir a luz do sol, ele vai automaticamente e apaga o poste. Então ele também tem uma programação ali. Não é tão internet das coisas, não consigo ficar reprogramando, só a empresa de eletricidade que comanda e que consegue fazer esse tipo de coisa, mas esse daqui é uma versão simples que você pode ter em casa. Bom, nessa parte eu já queria mostrar para vocês outros sensores além do LDR, comuns e fáceis de trabalhar, como o DHT11, que é um sensor de temperatura e umidade que mede temperatura e umidade do ambiente como um todo. Ele não vai dar uma precisão para medir a temperatura do corpo, você não conseguiria usar, não serviria para medir a temperatura do seu corpo. Ele mede a temperatura relativa daquele ambiente aonde ele está. E dentro disso ele tem uma precisão boa, né? Razoável, boa não, razoável. Ele mede bem, para projetos de hotel ele é perfeito, ele vai dar realmente qual é a temperatura que está na sala, aqui nesse ambiente. Mais pra frente tem um vídeo que eu mostro como é que monta um circuito com ele, e vocês vão ver ele mostrando a temperatura aqui dessa sala onde eu estou. Além disso, tem esse outro sensor aqui, que é um sensor que eu gosto muito. Eu não vou mostrar para vocês todos os sensores que existem no mundo, mas vou mostrar alguns dos que eu tenho aqui. E só para voltar, antes de fechar o DHT11, ele está em uma foto enorme, mas é uma coisa bem pequena. Ó. Eu vou mostrar muito para não desfocar, mas ele é bem compacto. Ele tem aqui 4 pinos, como vocês podem ver, e essa frente aqui como se fosse uma trama, que essa trama é só um plástico, né? O sensor é uma placa eletrônica que está dentro desse plástico azul. E outro que eu gosto muito, aprecio muito usar, é o MPU 6050, que ele tem um acelerômetro e um giroscópio aqui. Então ele é praticamente o mesmo tipo de coisa que você vai encontrar no seu celular. Seu celular provavelmente tem um giroscópio, mas um acelerômetro com certeza. Um giroscópio eu não posso dizer com certeza se o seu celular tem. Mas se ele tiver, ele tem uma coisa mais ou menos com essa, provavelmente menor do que isso. Esse daqui está montado num tamanho para você acoplar em dispositivos maiores, um dispositivo onde ele fosse a única coisa. Como por exemplo os relógios inteligentes que tem hoje, isso aqui caberia, por exemplo, num relógio para você colocar no braço. Então ele está num tamanho ideal para você fazer relógios inteligentes ou smartwatch, se você quiser usar o termo que o mercado usa. E o que tem no seu celular, se o seu celular tiver os dois juntos, ele está provavelmente integrado numa placa com, sei lá, 60% do tamanho disso aqui, um pouco menor que isso, para que possa ser montado e seja efetivo com algo do tamanho de um celular, que serve para ir em outras coisas. Então você pode imaginar, o celular é grande, daria para colocar uma coisa dessa dentro? Provavelmente sim. E então por que no celular eu estou dizendo que ele é menor? Porque lá no celular ele é um computador, os celulares de hoje são computadores, ele tem que caber um monte de periféricos, um monte de coisa acoplada nele. Então se você for gastar todo esse espaço aqui para acoplar o giroscópio e o acelerômetro, não é tão interessante em termos comerciais. Então provavelmente esse daqui não é o que você vai encontrar lá se você resolver abrir por algum motivo, mas um pouco menor do que esse que vai estar lá em algum lugar. E esse, novamente, né, comercialmente seria mais interessante para coisas que fosse um bastão, um bracelete, algo que ele em si é tudo que o grosso, né, o principal, o coração do funcionamento do dispositivo. Bom, quantos sensores ainda eu poderia mostrar? Uma infinidade. Mostrei esses aqui só para a gente ter uma ideia de alguns sensores comuns e bons para a gente trabalhar na disciplina e conversar. Provavelmente em outros momentos eu devo mostrar outros sensores, mas esses aqui já ilustram bem o que eu queria mostrar, e principalmente o LDR
com esse equipamento que eu tinha mostrado inicialmente para vocês, que vocês conseguem comprar em qualquer lugar. Eu vou fazer um vídeo agora mostrando a interface da programação dele, e para isso eu vou gravar no celular, então eu vou parar essa parte aqui e depois vocês veem a parte de eu mostrando o celular. Então, até lá, vejo vocês em breve.